Boa tarde, aqui é Juan Rodrigues, do 6º B. Hoje eu vou ler sobre o trabalho de História. Bora lá. As Olimpíadas constituem um dos maiores eventos de massa do mundo, e sua origem remonta à antiga Grécia, quando eram praticados os Jogos Esportivos na cidade de Olímpia. Os Jogos Olímpicos têm esse nome porque se referem a uma cidade da antiga Grécia, chamada de Olímpia, na qual eram praticados Jogos Esportivos nos momentos de trégua entre uma guerra e outra. Tal prática também estava associada a rituais religiosos. Com o declínio da civilização grega, as competições esportivas tornaram-se esparsas nas civilizações subsequentes. A proposta Olímpia. Todavia, a criação efetiva do comitê ocorreu apenas 2 anos depois, em 23 de junho de 1894. Esse comitê teve como secretário-geral Coubertin e como presidente o grego Demetrios Vikelas. Das potências imperialistas do século XIX. O que culminou na Primeira Guerra Mundial em 1914. Uma das razões para a criação de um comitê internacional de jogos esportivos era justamente a produção de uma atmosfera amistosa entre as nações europeias. A proposta de Coubertin foi apresentada na União das Sociedades Francesas de Esportes e Atletismo em 1892. Nessa proposta estava a pretensão de criar um comitê olímpico internacional diretamente inspirado nos antigos jogos realizados na cidade Olímpia. Todavia, a criação subsequentes. A proposta de resgatar a prática das Olimpíadas e o seu sentido principal, a celebração da paz ou da trégua entre as nações. Por meio dos esportes, só aconteceu no fim do século XIX, por intermédio de uma personagem histórica singular, o Barão de Coubertin. Pierre de Fred, nome do nascimento do Barão de Coubertin, era membro da aristocracia francesa e pretendia instituir um comitê
Internacional de Jogos Esportivos, órgão que realizaria eventos competitivos periodicamente no continente europeu. Com vivia uma época intensa, competitividade. Oi, professora, meu nome é Júlia e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de História. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Como já dizia o Barão de Coubertin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna, o importante não é vencer, mas sim competir e com igualdade. Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna, de abril de 1896, com delegações de 14 países ao todo. 241 atletas competiram em 9 modalidades. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, à exceção de 1914 e 1918. 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos é o país com maior número de medalhas, 2.339 até a Olimpíada de Londres, em 2012, 966 de ouro, e o Brasil ocupa a 37ª posição, com 108 medalhas, sendo 23 de ouro. O maior recordista da história dos Jogos Olímpicos é o nadador norte-americano Michael Phelps, com 21 medalhas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Já a mulher com mais medalhas é a ginástica da Ucrânia, Larissa Lat. Ao todo são 18, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. E foi esse meu trabalho de História. Oi, meu nome é Maria Gabriela e eu tô mostrando aqui o meu trabalho de História. Aqui é assunto, significado da origem dos Jogos Olímpicos. Religião e esporte na Grécia Antiga. A prática esportiva, bem como uma série de outras práticas desenvolvidas pelo ser humano, possuía nas civilizações antigas um fundamento religioso. Os Jogos Olímpicos, hoje em dia bastante popularizados, bem em razão do resgate que deles foi feito pelo Barão de Coubertin na década de 1890, não fazem a regra. A origem de tais jogos ocorreu na cidade de Olímpia, uma das cidades-estado da Grécia Antiga, ou Elade, por volta do século VII a.C. Na Antiga Grécia, 4 grandes festivais religiosos eram celebrados com os jogos esportivos. Os píticos, dedicados ao deus Apolo, é realizado no santuário de Delfos. Os istímicos, realizados no santuário de Corinto e dedicados aos deuses Poseidon. Os nemeus, realizados em Nemeia, no santuário de Zeus, e a eles dedicados. E por fim, os olímpicos, que eram realizados em Olímpia e também dedicados a Zeus. Para compreendermos bem a relação dos Jogos Olímpicos com Zeus, é necessário fazer referência a uma parte do mito de Hércules ou Heracles. Vamos para a segunda parte. Culto a Zeus, Olímpia e o mito de Hércules. Hércules, segundo a mitologia grega, é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos. Filho de Zeus, com uma mortal Erlux, foi desafiado pela deusa Hera a cumprir 12 trabalhos considerados irrealizáveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais de rei Alésias, da cidade de Elis. Segundo o mito, os currais eram habitados por milhares de animal e não era limpo há cerca de 30 anos.
Hércules, após conseguir realizar o penoso trabalho, decidiu comemorar o feito inaugurando jogos esportivos em homenagem ao seu pai, Zeus. Tais jogos teriam sido realizados pela primeira vez no santuário de Zeus, em Olímpia, por isso reunido ao nome de Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. A narrativa mitológica, a partir de fato, em Olímpia, os jogos esportivos foram intensos com uma periodicidade de 4 anos e por cerca de 5 séculos. Sempre que era feito a abertura, animais eram sacrificadas em homenagem a Zeus, bem como outras ritas com o atendimento ao que chama olímpica, que sobrevive até hoje. Modalidades esportivas das antigas Olimpíadas. Muitas das modalidades esportivas da antiga Grécia eram bastante parecidas com as atuais. Outras, por sua vez, eram radicalmente diversas. Entre as que se assemelhavam, onde eu estava mesmo? Aqui. As que são praticadas hoje, havia, por exemplo, as corridas em categorias, cada qual variou conforme a distância e ao tempo percorrido. A atual corrida de revezamento de bastão deriva, por exemplo, a do corrido, em que se revezava uma tocha acesa. Havia ainda o pentatlon, que também é praticado hoje, mas com modificações. Lançamento de dicas e dardos em modalidades de luta. Entre os esportes que diferem das atuais havia a corrida com armadeceira de combate, chamada de oplitedromia. As corridas com carros de combate de tração animal, como as brigas puxadas por 2 cavalos e as quadrigas puxadas por 4 cavalos. E, por fim, lutas com pancrário, que consistia em algo próximo ao vale-tudo. Nessa modalidade de luta, sem regras, os competidores brigavam à morte e eram permitidos socos, cabeçadas, cotoveladas, torções e estrangulamentos e etc. E esse foi o meu trabalho. Oi, professora, meu nome é Hannah e vou apresentar o meu trabalho para a senhora. Então, a senhora deu o tema Origem dos Jogos Olímpicos e eu fiquei encarregada da parte das características. Esse aqui é o meu trabalho e eu vou ler esse pequeno trecho para você. Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo global com modalidades de verão e de inverno, em que milhares de atletas participam de várias competições. Atualmente, os jogos são realizados a cada 2 anos, em anos pares. Com os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno se alternando, embora ocorram a cada 4 anos, no âmbito dos respectivos jogos sazonais. Pronto, professora, esse foi o meu trabalho. Foi isso que eu consegui fazer, espero que a senhora goste.